Olá pessoal, tudo bem? Vamos avançar para mais uns modelos de ETL. Vocês já guardaram o que quer dizer ETL, né? A nossa extração, transformação e carregamento das informações. Então, eu vou mostrar para vocês um cenário como se tivessem alguns probleminhas aí acontecido na importação dessa base. Então, vamos avançar no modelo e eu vou explicando para vocês. Vamos lá. Eu vou abrir com vocês banco de dados de rodas automotivas, o nosso ETL de número 5. Eu vou dar um duplo clique nele. Reparem que esse banco ele tem uma série de pequenos problemas. Primeiro, tem alguns registros aqui que vieram com problema da importação do banco. Então tem aqui algumas linhas que tem esse caractere aqui sujo, né? Tem um X, tem alguns erros aqui e depois tem alguns outros registros aqui para baixo. Ok. Além disso, nós temos um campo aqui de valor e nós temos um campo de quantidade. Só que nós não temos um campo de total, que é o produto aqui, né, do valor vezes a quantidade. Além disso, nós temos aqui um campo nosso de produto que mostra aqui rodas aro 13 polegadas. Então a nossa intenção é fazer também uma divisão pelas ferramentas aqui de ETL que divida isso daqui, né? Coloque cada pedaço desse conjunto aqui de caracteres para um pedaço. Ok? Então nós vamos fazer uma boa limpeza aqui nessa base, vamos importar para o Power BI Desktop e deixar ele pronto aí para depois que ele possa virar um relatório. Ok? Então vocês perceberam aqui que tem linha suja, tem linha a mais, tem extração de conjunto aqui de caracteres, tem cálculos, então nós vamos fazer bastante coisa a partir dessa base. Ok? Então vamos lá. Vou fechar aqui a base, vamos abrir o programa, nosso Power BI Desktop. Ok? Assim que ele carregar, eu mostrei já algumas vezes para vocês, né, a importação através desse assistente. Dessa vez eu vou fechar e vou fazer a importação aqui pela nossa faixa de opções do Power BI Desktop. Então vou clicar, obter dados. Ele é um tipo TXT, né? O TXT não está listado aqui. Vamos clicar em mais. Lembrando que quando vocês abrem pelo assistente, ele já aparece essa tela aqui com as categorias listadas ao lado. Então vou aqui, texto, conectar, ok. Então está aqui a nossa base, banco de dados de rodas automotivas, ETL5, abrir, já vai mostrar uma prévia aí para nós. Então ok. Então primeiro ele já detectou aqui em cima, né, pelo delimitador, com uma tabulação, ele conseguiu fazer a divisão. Detecção de tipo de dados. Se nós colocarmos aqui com base em um conjunto de dados inteiro, ele vai recalcular e vai olhar o resto das linhas aqui do banco para tentar achar alguma divergência. Só que às vezes é comum, quando tem várias linhas sujas, também lá para o meio e para o final do banco. Isso aqui acaba sendo mais tangível na importação. Ok? Então, vocês perceberam que tem um último detalhe aqui que eu não mostrei para vocês no TXT, mas os cabeçalhos eles não estão aqui em cima, né, na primeira linha. Vocês viram que está aqui, column 1, 2, 3, etc. Então, os cabeçalhos estão como registro, né? Então, ele parece que é um registro, mas ele não é um registro. São cabeçalhos. Então, vai ter que ser feita essa operação aqui para colocar eles para cima. Legal? Vamos apertar editar. Ele vai carregar a nossa ferramenta, que é o Power Query, dentro do nosso Power BI Desktop. E é o seguinte, agora dentro dessa consulta, vamos começar a fazer algumas mudanças. Nossa primeira mudança vai ser a seguinte. Ele tem aqui em cima, na nossa guia, página inicial, nós temos aqui o grupo transformar. Então, nós vamos colocar aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Ok? Então essa vai ser a ferramenta que vai promover
os nossos cabeçalhos. Então removam aqui na nossa etapa, aqui ó, na nossa mini macro, né? Ele mostrou aqui, ó, cabeçalhos promovidos. Então ele promoveu e colocou os cabeçalhos aqui no lugar correto e não como registros, como eles eram antes. Legal? Então tá feito. Primeira etapa nossa aí já foi feita. Vamos partir agora para a segunda etapa. Bom, nós não sabemos se tem linhas em branco a mais, né? Nós estamos vendo que tem aqui a linha 5, que é uma linha vazia, uma linha em branco. Só que esse banco tem muitas mil linhas, né? Então, nós não sabemos se tem mais linhas para baixo, né? E também pensando aí no dia a dia, se forem milhões de linhas, fica totalmente intangível ficar verificando o banco para descobrir, né? Então nós vamos remover as nossas linhas em branco, ok? Então vou aqui ó, na página inicial, grupo, reduzir linhas, ferramenta, remover linhas, nós temos aqui, né? Remover linhas em branco. Pronto, removeu. Reparem que mais uma vez ele criou aqui, né, a nossa etapa. E lembrando, né, se vocês apertarem esse X aqui, ele vai desfazer essa última ação. Então tá feito. Fizemos isso também. Agora, nós até poderíamos usar a nossa ferramenta de remover erros. Mas só que teria que ser uma etapa de erros e uma etapa de linhas principais, né? Lembram aqui que eu mostrei nos últimos exemplos, né? Linhas principais são linhas de cima para baixo. Linhas inferiores são linhas de baixo para cima. Ok? Então teríamos que remover erros aqui, ó, nesses daqui. E depois remover também essas linhas aqui. Então não teria por que fazer duas etapas, né? Então vou remover tudo de uma vez só. Então nós temos que tirar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Ok? Só para não ter que usar o remover erros e depois remover linhas principais. Então vamos lá, remover linhas principais. Nós vamos tirar quantas linhas de cima para baixo? 6. Pode apertar OK. Tá feito. Então já removeu as nossas linhas. Nosso banco já está com os cabeçalhos promovidos. E o banco já começou a ganhar aí um pouquinho de forma, né? Então, ok. Vamos aproveitar. Como eu havia falado para vocês, nós temos aqui valor e a quantidade. Nós não temos um total, né? Que é o produto desses dois. Então, nós temos que fazer esse cálculo. Ok? E depois nós vamos fazer a extração aqui do produto, como eu falei para vocês. E tem mais um último porém, certo? Nós temos aqui os vendedores que também estão todos como caixa alta. Os nomes têm a primeira letra em caixa alta, né? E o resto em caixa baixa. Então tem que arrumar isso aqui também, que nós visualizamos agora após a extração, que fica mais visível. Legal? Então vamos fazer. Então vamos criar primeiro uma coluna. Nossa guia adicionar colunas, ok? Nós vamos adicionar uma coluna personalizada. Vamos adicionar. O nome dessa coluna vai ser total. Então, só abrindo um parênteses para vocês, essa linguagem aqui é uma linguagem M. É o nome dessa linguagem que nós usamos nessa ferramenta de consultas. E essa é uma ferramenta que não usa as mesmas funções DAX do Excel e também não usa as mesmas funções de planilha. Algumas funções são parecidas e outras não são tão parecidas. E aqui é case sensitive. Então, se vocês forem digitar aqui as funções, vocês têm que digitar em caixa alta e caixa baixa certinho. Se digitar errado, a função não dá certo. Ok? Então, vamos fazer o cálculo. Aqui à direita tem as colunas, né, que é o nome dos campos. Então nós vamos fazer o cálculo. Vai ser quem? Clica aqui no valor, pode apertar inserir ou pode dar um duplo clique nele. Valor, vezes, certo? A quantidade. Pode clicar em inserir, depois de selecionar ou duplo clique. Ok? Repara que ele faz uma auditoria instantânea aqui embaixo. Não localizou nenhum erro na sintaxe que foi feita. O nome do campo já está aqui.
Então tá feito. A hora que executar, ele vai criar essa linguagem para nós, vai criar aqui a linguagem da maneira que eu mostrei para vocês que a M faz e tá feito. Ok? Pode apertar aqui, vai executar o cálculo. Ok? Então é o seguinte, vocês viram que ele executou, ele fez o cálculo, só que ele deu erro. Lembra nos primeiros modelos de ETL que eu falei para vocês, gente, sempre verifiquem a formatação dos campos. Lembram disso? Se vocês repararem aqui, a quantidade e o valor, eles são que tipo? Eles estão aqui ó, com ABC, né? Eles estão como texto. Então a ferramenta tentou multiplicar um texto por um texto para gerar quem? Um número. E deu errado. Ele não vai conseguir fazer um cálculo, né? Então vou mostrar duas maneiras para vocês de atenção, em forma que vocês tenham sempre que ficar alertas para vocês verem como é que acontece caso não esteja formatado corretamente. Bom, eu já havia mostrado para vocês aqui, quando aperta o xizinho, né, ele desfaz a ação, mas tem essa engrenagemzinha no canto aqui, quando vocês apertam, ele retoma e mostra qual foi o último passo executado. Então, se vocês voltarem aqui na nossa coluna, o nome foi correto, não teve nenhum erro, a fórmula foi correta, não deu nenhum erro. Então, quando vocês clicam aqui em cima do erro, ele mostra para vocês aqui, ó, não conseguiram aplicar para fazer um cálculo de texto com texto. Então, ele não fez uma multiplicação de texto com texto, logo, ele deu errado. Ok? Então, vou excluir esse passo, vou excluir também essa coluna personalizada e vou alterar com vocês aqui, ó, o valor e a quantidade. Então, nós vamos formatá-lo como tipo número, certo? Então, pode ir na guia página inicial, nós temos aqui, né, tipos de dado, vou colocar número decimal, ok? Poderia colocar também a quantidade como inteiro, o valor como decimal, que ele pode ser fracionado aí com centavos, né? Mas os dois podem ficar como decimal também. Ok? E agora sim, eu vou gerar aí a coluna com vocês. Então, vamos lá. Adicionar colunas. Vamos adicionar a coluna. Vamos repetir o passo. Total, a nossa fórmula é o valor vezes a quantidade. Só aqui um adendo. Lembra que no começo eu mostrei para vocês as tabelas? Reparem que é a mesma simbologia que ele usa aqui, né? Sempre quando ele for escrever, ele coloca lá entre colchetes e o nome do campo. Então essa aqui é uma simbologia de banco de dados. Então reparem que ele também escreve, é bem semelhante ao uso da tabela. Ok? Legal. Pode aí executar. Agora sim ele gerou o total. O total já veio aqui numérico, certo? E fez o cálculo. Então vamos aproveitar, transformar também, né, esse tipo de dado, vamos colocá-lo também como número decimal, tá feito. Aqui, né, estão os três como decimal. E vamos aproveitar e fazer a validação dos campos, né, gente? Cliente, texto, mês, texto, porque ele é um mês texto mesmo, né, janeiro, fevereiro, março, etc. Estado, texto. O nosso produto, ele está como texto. Ele vai ser feita uma divisão de coluna agora para formatar isso. E o vendedor. Ok? Então, o cálculo já foi feito. Então, vamos partir para a nossa próxima etapa de ETL para fazer isso daqui. Então, vamos clicar aqui no nosso produto. E nós temos que dividir. Então, ele vai ter que ser um tipo roda, certo? Só que nós não queremos saber esse roda 013. Nós queremos saber só qual é a polegada aqui desse aro, né? Para gerar um relatório depois, pode ser uma pizza, pode ser um gráfico de colunas, enfim, que fique mais um label mais limpo, né? Um rótulo mais limpo. Aqui se colocar roda 013, vai ficar um gráfico bem carregado, ok? Então, aqui na página inicial, tem aqui ó, o grupo transformar, nós vamos usar dividir coluna, ok?
Então é assim, ele pode dividir por um delimitador ou por número de caracteres. Delimitador não tem nenhum que possa ser dividido. Até tem aqui a simbologia das polegadas, mas ele não delimita nada, ele delimita aqui o final, na verdade, né? Então não ajudaria muito esse delimitador no momento. Bom, então a nossa ideia aqui vai ser contar caracteres, né? Então tem que ser uma contagem, tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 caracteres, certo? Então, se fizer essa extração, não esqueçam que o espaço aqui é um caractere também. Legal? Então, vamos lá. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, se vocês contarem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre o nono caractere e o 11º, que é o número 1 aqui das polegadas, ele tem um espaço. Então, eu vou extrair para vocês e vou mostrar 9 e 10 caracteres. Ok? Então, nós vamos lá. Dividir a coluna, número de caracteres. Eu vou extrair quantos caracteres? 10. Então, ok. Desses caracteres, como é que vai ser a divisão? Então, vou colocar uma vez e vamos preservar à esquerda uma informação, que aqui é mais à esquerda possível, e à direita a outra informação. Legal? Vou dar ok. Então, tá feito. Então, vocês viram que essa coluna ela foi dividida aqui com 10 caracteres, né? Olha aqui, ó. Vamos voltar na linguagem M. Olha aqui, ó. Ele colocou 10 caracteres. Aí fala assim, poxa, Caio, e se tivesse feito com 9 caracteres? Ele ia extrair os 9 caracteres, só que ficaria espaço 13, espaço 14, espaço 15. Isso aí poderia dar algum problema um pouquinho lá na frente. Tá bom? Se vocês extraírem, também dá certo. Só tomem cuidado. Tá bom? Bom, então esse roda zero aqui para nós, por um momento aqui não vai importar, né? A parte boa de quando é feita essa divisão, que isso aqui não acontece no Excel, na planilha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou excluir a coluna, tá bom? Vou remover. Botão direito, remover. Certo? Quando vocês removem isso aqui, no Excel teria que ir lá, colar valores, porque teria que ter uma função aqui de extração, né? Aqui na ferramenta de consulta, que é o nosso ETL, ele não precisa. Então vocês viram que ele já preservou aqui sem ter que fazer algum tipo de ação. Ok? Então vamos colocar aqui, duplo clique no cabeçalho, colocar aqui aro, certo? Ele é um aro. E vamos deixá-lo aqui. Já foi extraído, já foi arrumado. Ok? Bom, caso dê algum tipo de erro no relatório, como ele tem um número e um caractere, eu volto com vocês e altero para vocês verem. Tá bom? Mas eu vou preservar a formatação aqui desse tipo de dado como texto. Ok? Então, já fizemos o aro também, já foi feita a divisão. Podem colocar um tique aí na tarefa de vocês. E agora falta arrumar aqui o nosso vendedor. Vocês poderiam fazer criar uma nova coluna e usar a própria linguagem M para fazer uma função de caixa alta, de caixa baixa, de primeira caixa alta. Mas nesse caso aqui, nós não precisamos. Porque eu vou mostrar como é que vocês vão fazer isso daqui pela ferramenta do Power BI Desktop. Ok? Então pode dar um botão direito em cima da coluna. Tem aqui a opção transformar. Aqui, ó, minúscula. É como se fosse a função minúscula do Excel em planilhas. Maiúscula, a função maiúscula. E colocar cada palavra em maiúscula. Só que é como se fosse a função pri.maiúscula. Legal? Então vou clicar nela. Então ele vai fazer a etapa, ok. Já agora colocou todo mundo aqui dos vendedores com a primeira letra em caixa alta. Legal? Então tá feito. Arrumamos o vendedor, dividimos o produto, criamos o total.
E lembre aqui, ó, que eu já fiz um outro exemplo para vocês, nós poderíamos também ter alterado aqui o cliente, né? Colocado PF e PJ, igual eu fiz no outro modelo com vocês. Ok? Então, tá feito. Já fizemos aí várias ações de ETL e que teriam demandado um super tempo no Excel, né? Olha aqui o número de ações que foram feitas só através aqui das ferramentas. Legal? E vamos aproveitar para deixar aqui isso mais um pouquinho mais limpo. Vamos trocar aqui o nome, né? O nome aqui da nossa consulta, ok? Então vamos colocar aqui, ó, BD Rodas Automotivas. Pode dar Enter. Okay. Então tá feito. Então vamos salvar. Vamos salvar o nosso modelo. Ok? Então ele vai ser consulta ETL 5. Pode salvar. Vamos aqui no canto, né? Fechar e aplicar. Então tá feito. Gostaram, pessoal? Vocês viram que as ferramentas de ETL são super poderosas, né? Então eu mostrei para vocês alguns exemplos de que vocês poderiam ter feito em planilha a maioria das funções, mas aqui com pouquíssimos cliques, 1, 2, 3 cliques, vocês já resolvem. É o caso aqui da separação da roda, né? Então imagina fazer no Excel, colocar uma coluna, fazer a função de extração, ir lá, copia, cola valores. Demora um super tempo, né, gente? Vocês viram que aqui no Power BI Desktop é tudo muito rápido. Então vocês fazem toda a mineração dos dados e já avançam ele para frente. Ok? Então, esse foi mais um modelo para vocês. Na próxima aula, nós vamos retomar e vamos encerrar esse assunto de ETL e depois nós vamos entrar na nossa modelagem. Aí entramos em relacionamento, em cálculos com medidas, aí as coisas vão ficando cada vez mais legais. Bacana? Até lá, gente!